E Marco Leone. Programa inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial. Você que está assistindo pelo Facebook, você que está assistindo pelo 95,7, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Hoje teremos uma entrevista bem importante, principalmente para o torcedor do São Paulo, hein? Mas não só para o torcedor do São Paulo, para todo mundo que gosta de futebol, que quer conhecer um pouco de como funcionam os bastidores da bola. Aliás, bastidores bem pantanosos. Conosco aqui está Marco Leone. Muito boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Marcelo Santos. Salve deles, nosso convidado de hoje aí. Um prazer estar aqui mais uma vez. Legal, Marco. O Marcelo Santos, que falou que ia atrasar, veio correndo, tá até ofegante, hein? Boa noite aí, prazer. Hoje os enfermeiros vieram comigo aqui, me liberaram, eu consegui chegar, viu? Semana passada não deu, mas desculpa aí. Tamo junto. Ouvi dizer que hoje é uma bomba aqui, é isso? Hoje é muito próximo disso. Bom, nosso convidado é Denis Ormerod, conselheiro do São Paulo, aliás, dos mais atuantes conselheiros do São Paulo, membro do grupo social tricolor, opositor, claro, à atual gestão do clube. Nos últimos anos, o Denis Ormerod transformou-se numa verdadeira pedra no sapato do presidente Leco, obrigando, através de diversas ações judiciais, a prestar contas dos seus atos. Denis, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa tarde a todos, né? Estamos no final de tarde, começo de noite. É um prazer grande estar aqui com vocês e falar do São Paulo é muito mais ainda. Estou aqui à disposição de todos e não vou me furtar nada, eu quero responder a tudo. Ah, legal. Denis, do que você vive? Qual que é a sua profissão? Sou comerciante, fui atleta profissional de futebol minha vida inteira, comecei no São Paulo, depois fui eu acho que um dos melhores times do mundo, o Nacional, o Atlético Clube da capital, um time maravilhoso. Depois fui para o São Bento, 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, Comercial de Ribeirão Preto, Mojimirim, Santo André, aí fui para o norte, nordeste, sul do país, eu rodei bem, tenho 3 brasileiros nas costas aí, mas já faz um bom tempo aí, é muito difícil os mais novos hoje terem algum conhecimento dessa parte profissional nossa, né? Sim, sim. E qual é o posicionamento do seu grupo nesse atual contexto eleitoral do São Paulo? Vocês estão apoiando quem? Nós estamos com o Roberto Natel, que foi escolhido em uma convenção muito bem traçada pelo nosso ex-presidente, sempre presidente Casal Del Rey. Eu acho que essa convenção que teve entre os grupos fortaleceu mais a união desses grupos, porque eram opositores, mas não estavam tão juntos e tão ligados como os estão hoje. Então, mediante essa proposta que veio do Dr. Fernando Casal Del Rey, eu acho que uniu toda a oposição e hoje nós temos a certeza que estamos muito fortes e prontos para vencer a nossa campanha. Mas foi uma união tranquila, assim que nem você está falando, ou teve algum embaraço no meio? Porque não costuma ser tranquilo assim, hein? Na verdade, sempre tem percalços, né? Eu acho que faz parte de uma escolha. Foi uma escolha, foi dura a escolha. Na verdade, nós tínhamos outros parceiros, como o Silvio de Barros e o próprio Marco Aurélio Cunha. Na verdade, o Marco Aurélio, não é que nós não quisemos o Marco Aurélio. É que o Marco Aurélio hoje ele é fundamental para o futebol. Eu até tive uma conversa com ele há umas 3, 4 semanas atrás. Pô, Denis, o Marco Aurélio começou no futebol com meu pai. Meu pai foi treinador da base do São Paulo durante 17 anos. Então, assim, quando nós começamos a oposição em 2013, o Marco Aurélio foi a nossa bandeira. Então, não teria o porquê de não apoiá-lo.
ele sempre teve nosso apoio, mas em conversas com os conselheiros atuais, com os sócios que estão nos apoiando, nós decidimos que o Marco Aurélio seria importantíssimo no futebol. É onde nós precisamos resgatar. E o Roberto, como vice-presidente, que já foi em 2 gestões, ele já está experiente o suficiente para ser oposição, ou melhor, presidente do clube. Então eu acho que nós unimos forças para o bem do São Paulo, porque está precisando. É uma união muito grande hoje de nós, sócios e São Paulinos, que é o mais importante. Marco Leone. Dente, queria que você falasse um pouquinho. O São Paulo, atualmente, né? Quer dizer, o São Paulo foi um time campeão, teve uma história de sucesso recente, já vem há algum tempo aí sem o mesmo protagonismo, né? E hoje se fala aí de uma dívida em torno de 600 milhões de reais. O São Paulo deve salários? Qual é a situação do clube hoje atualmente e como vocês pretendem mudar isso? Então, eu vou passar uma situação que eu sei que os salários dos jogadores estavam atrasados. Muito tempo? Bastante. O que acontece? Na venda do Antony, esse dinheiro entrou e praticamente foi só para saldar salários atrasados. Para você ver, o Paulo Nani, que também entrou na justiça contra essa diretoria, pedindo, e com justiça, os seus 5% de descobridor do jogador. E eu vi esse contrato assinado pelo Carlos Miguel Aidar. O que acontece? Esse dinheiro entrou no clube e sumiu. Denis, pega aí. O Paulo Nani, ele trouxe o jogador para o São Paulo, cobrou 5%, ele era funcionário do São Paulo. Não era. Na época não era. E não era. Tem certeza? Tem. Porque a informação que eu tenho é que ele era funcionário de São Paulo. Da época? Na época ele era funcionário de São Paulo, trouxe o jogador para o São Paulo. Não, faz tempo que ele não é O funcionário. que é um absurdo. Se Não, realmente for... ele não era funcionário. Bom, salvo engano. Então, vamos ficar assim. Se ele era funcionário de São Paulo, é um absurdo. Se ele não era, é compreensível. Na verdade, era praxe a pessoa... Porque eu vi muitas vezes aquelas pessoas que traziam jogadores para o São Paulo. O Juvenal sempre fez uma carta como descobridor do atleta, e se o atleta galgasse, fosse vendido, essa pessoa teria o direito de 5%. Como o descobridor do atleta. Isso sempre foi praxe dentro de São Paulo e com o Juvenal. Quem assinou isso foi até o Carlos Miguel. E eu fui opositor do Carlos Miguel. E o Paulo Nani, na época, não era funcionário. Os treinadores ali eram Visoli, o Menta, mas o Paulo Nani já não trabalhava mais. Porque essa cultura é o que realmente está prejudicando o futebol brasileiro. Perfeito. De conselheiro, de funcionário do clube, que está lá dentro e leva, sabe-se lá de onde que leva, e depois ganha dinheiro do clube, sendo que já recebe salário para isso. Mas, desculpa, te cortei, mas... Não. Se realmente, eu tenho certeza que ele não era funcionário na época, tá? Porque ele foi funcionário das antigas, ainda aqui no Morumbi. Ele não foi funcionário lá do CT de Cotia, entendeu? Ele foi funcionário do São Paulo quando as equipes de base sediavam até no Morumbi. Eles tinham que pegar ônibus, treinavam no campo do Rebouças, um campo ali do lado. Ele não fazia parte do quadro de funcionários. Então, o que eu quero dizer? O São Paulo, essa diretoria, vem patinando há muito tempo em gastos que você não entende até hoje. Eu trato o Leco no conselho como irresponsável. Aliás, você tem um áudio aí, né? Não, tem um áudio que me mandaram que eu nem sabia desse áudio. Tem como colocar? Eu acho que tem, não tem problema nenhum. Eu coloco daqui a pouco, não tem problema nenhum. Uhum. Sabe por quê? O que eu não entendo até hoje, o porquê das pessoas que hoje encampam
o grupo de situação, apoiaram tudo do Leco. Eu vou dar um exemplo. O Flamengo foi campeão da Libertadores, campeão da Brasileiro. Sabe quanto eles pagaram em comissionamento? 6 milhões. Sabe quanto o São Paulo pagou? 66 milhões. Não, escândalo. É um escândalo. E o que acontece? O que eu acho mais incrível... Que Não há dúvida de que a gestão de futebol do Leco tem que ser investigada, na minha opinião, até policialmente. Perfeito. Porque realmente a gestão do Leco tem pagado comissão muito acima do que sugere a FIFA. A FIFA sugere entre 3% e 5%. Tem casos de pagamentos de 30%, que é um absurdo. E eu acho que tem mais, hein? Sim, e tem muita gente que sabe também no mundo do futebol, se comenta bastante, de que esses empresários costumam ser generosos com quem os ajuda. Então, na verdade, eu acho que o empresário é o menos culpado. As pessoas que tinham que estar lutando e brigando pelo clube, em momento algum, demonstraram isso. O caso do Jusilei é pior. Chega a 60%. Exatamente. Então, Paulinho, o que eu fiz? Quando eu comecei a receber algumas denúncias, e eu aqui ao lado do Dr. Guilherme, que hoje eu acho o maior conhecedor do Estatuto do São Paulo, e o Estatuto do São Paulo é um enigma. É um enigma, e ele conseguiu decifrar esse enigma para eu chegar no Leco, para eu chegar no presidente do conselho, para eu poder tentar ver um contrato. O que tem ver um contrato? Eu não consigo ver um contrato, é um absurdo. Tem um departamento de golfe no São Paulo que é a coisa mais bizarra que eu já vi na vida. E o que eu quis entender como é que funciona o departamento de golfe do São Paulo. Vocês podem me dar umas notas aí de lançamento? Como é que funciona isso? Através de um funcionário, eu fiquei sabendo que era 3, 4 sócios e os outros 90, 80 e pouco recebiam os seus boletos em casa. E como é que esse dinheiro entra e sai do clube? A gente não consegue saber. Só para contextualizar o ouvinte da Rádio Vibe Mundial, o Denis ingressou com mais ou menos umas 4 ou 5 ações com um pedido simples, de que o presidente do São Paulo preste contas aos conselheiros. Ou seja, mostrar documento, mostrar o balanço, mostrar tudo o que norteia a administração dele. E estranhamente, aliás, é bem estranho mesmo, porque deveria ser uma coisa voluntária do presidente do clube, o Denis ganhou a ação e o São Paulo tem recorrido de todas as maneiras possíveis, protelando essa exposição de documentos, o que sugere que tem algo que não possa ser visto ali. E do que você conseguiu ver? O que você encontrou de irregular? Como eu não consegui ver nada, nada mostraram, lógico, depois de clamar, reclamar e implorar no conselho, fui obrigado a entrar com as ações judiciais. Sim. Eu vi que você notificou diversas vezes. Assim, todo o rito eu cumpri. Fiz os requerimentos, fiz os pedidos, reiterei os pedidos, reiterei tudo que poderia reiterar, até mais da conta, para não chegar ao ponto que eu cheguei. Aí eu não tive mais saída. Eu tive que ir para a justiça. E mediante a tudo isso, você começa a ouvir caso Petros, o caso Diego Souza, que um jogador de 34 anos de idade, pagaram 10 milhões de reais e 1,5 milhão para um intermediário. Precisa de intermediário para contratar o Diego Souza? Pô, é só uma ligação lá para o presidente do esporte. Me libera o cara aí, não sei o quê. E aí, arrumaram um intermediário. A maior aberração, além disso, é a questão de pagar a comissão para renovar o contrato de jogador. O jogador já está dentro do clube e tem gente que, para poder pagar a comissão mais rápido, antecipa a renovação. É demais, né? Realmente é um absurdo. Marcelo Santos. Tanta coisa complicada, né? Eu tenho uma pergunta, não sei se
tem a ver com parte da discussão, falou de salário atrasado, de tanto dinheiro. Isso tem a ver com o corona também, porque com a epidemia atrapalhou muito o futebol. Então eu só estou curioso, vários times, né? A gente lê problema de salário, problema de pagar, não. O São Paulo também teve algo a ver, não tem nada a ver o fato que parou o mundo do futebol, o problema do jogador jogar. Como é que ficou esse negócio com o salário? O dinheiro que entra, assim, entendeu? O que acontece? Na verdade, o São Paulo já vinha patinando, derrapando e andando para trás. O problema... Antes da epidemia? Muito antes, mas muito antes. Na verdade, o São Paulo fez empréstimos bancários e com o apoio do presidente do conselho, pediu esses empréstimos em torno de 107 milhões, tá certo? E depois de 6 meses, trouxe para o conselho aprovar. Um absurdo. Quando adquiriu esse dinheiro, em menos de 30 dias, o dinheiro já não estava mais no caixa. E assim, depois de 6 meses, aparece, por obra do Espírito Santo, no conselho para aprovar 7 contratos. Junto aqui com o doutor Guilherme, nós notificamos todos os bancos que se emprestasse mais um tostão para o São Paulo, nós gostaríamos que esses contratos viessem à baila, porque até hoje também estamos pedindo esses contratos de empréstimos bancários. Nós não sabemos se o juro é 10% ao mês, 15%, 20%. Pior do que os contratos bancários, eu publiquei no meu blog, é um empréstimo do Carlos Leite. Nossa Porque Senhora. o São Paulo emprestou uma fortuna, não lembro direito qual é o valor exato, do empresário de jogadores Carlos Leite. Então, os termos do contrato são extorsivos. São juros absolutamente desproporcionais aos juros cobrados de mercado e com garantia de jogador, com garantia de ele ser o empresário que vai trabalhar ali. Quer dizer, é uma coisa que a gente... E ele agora, que o São Paulo ainda atrasou, ele executou o São Paulo. Em cima daquele juro extorsivo, quer dizer, está ganhando juro sobre juro. Alguém precisa dar um jeito nisso daí no São Paulo, porque não é possível que só o Carlos Leite esteja ganhando nesse empréstimo. Não, e outra coisa, assim, ele emprestou o dinheiro para comprar o próprio jogador. Aí, assim, chamar... Jogador dele. Inacreditável. E ele ganhou comissão. E ganhou comissão. E aí, o Ranieri também, o que acontece? O André Cury. O André Cury também... deu o dinheiro para o São Paulo comprar o próprio jogador. O pior de tudo, na época o jogador custou cerca de quase 4 milhões de dólares. Um cara que era o terceiro reserva do Cruzeiro. Mas que manobra, assim, que manobra financeira, que obra do Espírito Santo é essa, entendeu? Eu tô indo até numa macumba ou outra aí para eu entender essa transação. Porque, assim, nem por reza brava ou algum espírito que desça aqui na sala para explicar isso para nós. Marco Leone. Ô, Denis, me parece que houve até uma tentativa de pedido de impeachment. Não, uma tentativa não. Houve o pedido de impeachment, tanto do Leco quanto do presidente do Conselho. E se vocês não tiveram até o momento, né, oportunidade de ver as contas, os contratos, queria que você falasse um pouquinho em que foi baseado esse pedido e por que você acha que ele deveria acontecer. Pô, isso é fácil. É a gestão. A gestão dele passou de ser temerária. Temerária já está, há não sei quanto tempo. Na verdade, assim... Mas por que ele é temerário? Pô, assim, eu vou explicar aos ouvintes. Ele, no balanço de 2018, ele, no balanço, ele deixou claro que teríamos 1 milhão de superávit. Quando chegou no final das contas, nós tínhamos 156 milhões negativos. Vem cá, é incompetência isso? Nunca que é incompetência. Ninguém é tão incompetente para fazer uma besteira dessa. Então, assim... E como que ele justificou isso? Ele não justifica. E o Conselho, cala-se. Nós, o Social Tricolor, o Grupo Tradição, o Lealdade, tá? Eu vou dar o nome dos grupos aqui, o Nova Força,
sabe, esses grupos que estão também combatendo o Leco. Mas assim, será que ninguém, nem o Conselho de Administração, eu gostaria que o senhor Adilson, que o senhor Júlio Casares um dia chegasse no microfone e falasse assim: gente, vamos dar um contrato para o Denis, dar uma olhada, dá o da limpeza, do biribol, da peteca, dá um contrato. Então, assim, você acha que o Leco é incompetente? De jeito nenhum, o desvio de conduta dele é nítido e claro. 156 milhões negativo para um positivo, 15.700%. Estourou o orçamento. E aí, assim, tá tudo certo. No São Paulo é tanta coisa errada que uma vai encobrindo a outra. Parece o chinês do prato lá, que ele vai lá, corre ali, equilibra um, a gente corre aqui, tem outra lá, corre aqui, tem outra lá. Não acaba, não dá um basta. E eu fico pedindo, eu fico implorando, eu fico clamando, entendeu? Mas, infelizmente, o Conselho do São Paulo se tornou inoperante, sim. Ainda bem que eu tenho esses grupos do lado, sabe? A tradição tricolor, que é a velha guarda do São Paulo. Eu tenho pessoas que estão sempre junto. E, graças a Deus, hoje nós formamos um bloco muito bom. E acreditamos. E assim, eu imploro para o sócio, eu estou implorando para o sócio do São Paulo, nós precisamos quebrar essa caixa preta e profunda do São Paulo. É um absurdo, essa caixa está enterrada, cada martelada que eu dou, racho uma ponta, mas assim, eu não consigo, enquanto tiver esse conselho, eu não vou conseguir ver nada. Nós precisamos mudar o conselho, a nossa plataforma é a transparência, é a governança, é a modernidade, nós queremos mudar. Mas a culpa não é do associado. O social não atrapalha o São Paulo. É isso que a torcida precisa entender. Hoje tem um fato muito interessante para todos saberem. Toda a manutenção dos associados está comprometida. Sabe por quê? O Leco pediu tanto dinheiro emprestado que o dinheiro, as manutenções do clube, está pagando juros do São Paulo, vai direto para o Banco Rendimento. O Banco Rendimento não tem nada. Ele está fazendo o papel dele, de parceiro até. Mas como? Assim, como que as pessoas se ajoelharam a tudo isso? Como que as pessoas viram isso e nada fizeram? O que está acontecendo por trás disso aí? Denis, vamos falar isso daí daqui a pouquinho, que está na hora do intervalo. A gente volta já. Tá bom. Estamos de volta aqui com o programa Inacreditável na Rádio Vibe Mundial, com o Denis Ormihori tacando fogo no estúdio aqui, hein? Denis, é possível afirmar, hein, que a gestão Leco roubou o São Paulo ou é apenas incompetência? Não, incompetência não é. Agora, se roubou, se teve falhas, se teve desvio de condutas, só quando eu pegar esses contratos. Porque é baseado nisso que eu quero tirar minhas conclusões. Inclusive, eu preciso desses contratos para fazer prova. A coisa é simples. Então, assim, tem todos os indícios que houve desvio de conduta por tudo que ele fez, tá? Não prestando conta para o conselho, quando presta conta, presta atrasado, empréstimos que ele fez na calada da noite, que só ele e a turma dele sabe, só ele e a lecaiada que sabe disso. Então, é o que eu preciso, dos contratos, para saber exatamente o que está acontecendo no São Paulo. Você pegando esses contratos e constatando que houve alguma irregularidade, que houve crime, principalmente, qual vai ser o seu comportamento? Meu comportamento é Ministério Público. É por isso que o nosso grupo, o Social Tricolor, junto com os outros grupos, a nossa plataforma é a transparência, é a modernidade, a governança e a Lava Jato dentro de São Paulo. Por isso que eu estou falando, se o sócio do São Paulo não vier conosco, entendeu?
não estiver firme nesse momento, vai tudo para baixo do tapete. Porque, assim, o presidente do conselho, que é um inoperante, que inoperante não, né? Vamos mudar o termo. Ele é conivente com o Leco, em tudo. O presidente do conselho é o Marcelo Pupo. Então, você acha que os dois estão de conluio? Tá mais fácil nós acertarmos na Mega Sena todo mundo junto do que eles não estarem. Entendeu? Assim, ele passa pano em tudo que o Leco faz. Ele nunca se levantou ou se rebelou e falou assim, ô Leco, dá o contrato aí do conselheiro. Ele está pedindo isso há quanto tempo? Há 500 dias, 600 dias? Poxa vida, eu acho que é o mínimo que você poderia fazer. Mostra o contrato do golfe, porque assim, agora eu estou querendo entrar no golfe também, eu não estou achando nada do golfe. Eu até vou convidá-los uma hora aí a participar de uma partida de golfe, não sei aonde, mas nós vamos. Entendeu? Então, assim, a pessoa que tinha que mais zelar pelo estatuto e pelo São Paulo Futebol Clube é a pessoa mais responsável por tudo que está aí. O Leco é o irresponsável, mas o responsável por Leco ser irresponsável se chama Marcelo Pupo. Porque ele, como presidente do conselho, em momento algum ele agiu como presidente do conselho. Então, lógico que ele tem o amado serafim dele, que é esse diretor do jurídico, que eles se dão muito bem, entendeu? Inclusive o Serafim colocou a empresa do irmãozinho dele para prestar serviço do São Paulo. E como é que a gente vai mexer nas coisas? Se existe esse conluio. Eu não consigo quebrar essa caixa preta, alguém tem que me ajudar, gente. Que é o sócio do São Paulo. Hoje o sócio do São Paulo é a pessoa mais importante da história do São Paulo Futebol Clube. Então, assim, você torcedor, se você tem um amigo São Paulino, um sócio, um conhecido, peça a ele. Peça para votar no Grupo Tradição, para votar no nosso grupo, no Social Tricolor, no Grupo Lealdade, Nova Força. Eu estou esquecendo mais dois aí, mas daqui a pouco eu lembro. Denis, por favor. O Denis está fazendo campanha aqui. Eu queria só deixar claro aqui que o programa Inacreditável está aberto a todos os citados. Todos os citados. WhatsApp 11 98402 3121. 11 98402 3121. Esse é meu WhatsApp pessoal. Você foi citado, Leco foi citado, está convidado a vir para o programa, Pupo foi citado, está convidado a vir para o programa, todos vocês. O espaço está aberto. O programa Inacreditável está entrevistando o Denis porque ele tem assuntos relevantes para falar e está corajosamente falando. Vocês também estão com espaço para rebater, se tiverem argumentação para rebater, por favor, o telefone está dado e o outro lado sempre será ouvido por aqui. O Marco Leone. Ô, Denis, mudando um pouquinho o foco, né? Porque às vezes a gente entender o que está errado, né? Apontar o dedo e tal, tem um peso. Mas é muito bom também de focar numa agenda positiva, né? São Paulo tem solução? O que o Social Tricolor vai fazer diferente do que está aí, caso vença as eleições aí? Na verdade, eu acho que a primeira coisa, antes de qualquer coisa, é austeridade, né? Nós sabemos exatamente o que está acontecendo dentro do São Paulo. Não é possível que uma gestão consiga colocar num clube de futebol 1.000 e tantos funcionários. Aí você fala, 1.000 e tantos funcionários? 1.000 e tantos funcionários. Nós chegamos num ponto que tem que fazer uma rescisão e precisa de R$2.000, não tem. Não existe fluxo de caixa no São Paulo. Então, qual é a primeira coisa? Austeridade. Ter uma auditoria forte e firme dentro do clube para saber o que está acontecendo. Porque hoje somos devedores, um pouco mais de 600 milhões. Tá, Paulinho? E é difícil, porque hoje Você sabe quanto é a curto prazo? Assim, nós não sabemos de nada. E assim, o que eu posso falar?
Hoje a nossa liquidez é negativa. Eu vou dar só um exemplo. Se vendesse o Morumbi e a parte social, estou dando um exemplo, ainda ia faltar dinheiro no caixa para quitar essa dívida. Então, isso é a primeira coisa, tá? Que temos que fazer. Levantar exatamente o tamanho desse rombo que hoje nós temos. E levantar responsabilidades também. Porque, senão, aqui em São Paulo, vão falar, é o São Paulo da casa da Maria Joana. A torcida tem que cobrar também. Mas o que adianta cobrar jogadores? Vem cobrar gente, dirigentes. Eu não tenho medo de ser cobrado, não. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, pode me cobrar. Me liga gente do Brasil inteiro, me dando apoio. Vai em frente, por favor, ajuda o nosso time. Entendeu? E assim, o que me deixa completamente desamparado, por que deixaram o seu Leco e a Lecaiada fazer tudo isso? Não dá para entender. Denis, qual que é o seu objetivo político no São Paulo? Você quer ser conselheiro o resto da vida? Você pretende ser diretor? Você pretende ser presidente? Qual que é o seu objetivo político no São Paulo? É engraçado, né? Quando nós, assim, São Paulino de nascença, a gente não tem a vontade minha, eu tenho certeza que é de todo torcedor aí da rua. Indignação, ir para a arquibancada, torcer. Eu, desde criança, frequentava a torcida do Silva, que era a torcida uniformizada. Depois apareceu a Independente, nós fomos lá para a Independente também. Depois eu fui galgando patamares na minha vida. Eu virei um jogador, um atleta amador e depois um atleta profissional. Lógico que depois a gente esquece a arquibancada e a nossa profissão. E graças a Deus eu tive o prazer de jogar numa defesa que tinha Luiz Pereira e Vladimir. Então acredito que eu fui um jogador razoavelmente bom de bola. Pô, jogar com o Luiz Pereira e o Vladimir também, hein? Que beleza, hein? Aí que tá, né? Que beleza, hein? É só ficar na sombra. Não, foram duas pessoas que me deu grande bagagem, experiência de vida, mas o mais importante, ser parceiro e amigo. Eu tinha o Luiz Pereira como ídolo, depois ele ficou meu amigo pessoal. E eu, garoto de tudo. O Vladimir também, que eu tinha assim, não sabia quem era o Vladimir, se tornou amigo pessoal. Então, são parâmetros de vida. Então, quando você convive com essas pessoas, como eu convivi com o Márcio Araújo hoje, nós jogamos junto no São Bento, que ele é o auxiliar do Diniz, eu sei que o futebol tem um baita profissional que se chama Márcio Araújo lá. E eu sei o caráter dele, eu sei o que ele deve estar fazendo para ajustar as coisas e equilibrar o time. Aliás, ele sempre foi decente até na época de jogador, é verdade. E o Márcio Araújo era excelente volante. Sim, jogava demais o Botou Márcio. o Falcão no banco. Então, né, o Cilinho, aquela época eu disputava o Campeonato Paulista, aquilo foi uma polêmica danada, né? O Falcão vem da Itália e o Márcio continua jogando. Então, o Márcio ganhou muita notoriedade lá. Desejo muito boa sorte para ele, tenho certeza, Marcião, vai em frente aí que você vai conseguir o seu resultado tanto no São Paulo ou futuramente aí em outro clube. Marcelo Santos. Muito interessante, pegando um pouco o conteúdo da pergunta do Paulinho, excelente, assim, todo mundo, o que o senhor quer, né, que você quer da vida? Então, quando alguém reclama, que nem você também falou, o que propõe? Então, a gente ouve essas histórias, tudo que é clube, não sei o que, parecido, né, todos os times, né? Então, pergunta para o senhor, se o senhor fosse propor algo, o senhor ia propor o quê? São Paulo virasse que nem uma empresa, assim. Por que os times não é que nem Volkswagen e tal, que tem presidente, tem conselho, que nem acionista, como se fosse? Eu não sei se dá para... Tá aí o doutor Guilherme Quinteiro, que é advogado, essa parte. Como é que é os associados? Porque eu fico achando estranho, não consegue ver contrato. Não é obrigação? Como é que funciona a lei? Não é obrigação mostrar contrato quando pede, né? Essa é uma pergunta. E a outra que o Paulinho falou, que eles recorrem e não mostram. Então eu pergunto, o que faz um juiz dar direito do outro de não mostrar? Então eu queria aprender. Um clube, se for pedido um contrato que o senhor falou, de jogador não sei o quê, é obrigado a mostrar ou não? E se ele não mostra, o juiz dá ganho, por quê? Toda empresa não tem que mostrar e mudaria algo se a estrutura dos clubes fosse diferente? Eu quero entender isso aí. Marcelo, o nosso Denis, ele está pedindo para passar essa pergunta
pro advogado dele, Sim. o Guilherme Sade, que Tem talvez... a vantagem, tá o doutor aqui, saiba responder melhor. Alguém que entende das leis, porque eu fico perdido nisso aí. Né? Inclusive, só um pouquinho antes do doutor complementar, o judiciário do Butantã, ele está em débito conosco há muito tempo, porque nós ganhamos todas as ações. Então, isso eu não entendo, mas o Guilherme pode dar uma explanada aí, o Guilherme Sadi pode... Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade, Paulinho, é um prazer estar aqui com vocês. Respondendo sua pergunta, Marcelo, como é que funciona o Estatuto de São Paulo? O Estatuto de São Paulo, ele prevê 2 órgãos, né? Em específico o Conselho Deliberativo e o Conselho de Administração. O Conselho Deliberativo é o órgão que vai zelar, fiscalizar e aprovar certos assuntos determinados no Estatuto. Há um rol, né, previsto no artigo 58 do Estatuto Social, que ele estabelece diversas funções e competência dos membros do Conselho Deliberativo. Membros do Conselho Deliberativo são conselheiros eleitos e conselheiros vitalícios. O que acontece? A competência do Estatuto Social, ele prevê que você analise, acesse, aprove e possa contribuir de diversas formas perante todos os assuntos, né, que estão ali estabelecidos, dentre eles contratos, as contas e diversos outros de grandeza dentro. Então, como que acontece? Todos os contratos e assuntos, né, que são atinentes ao clube devem passar pelo Conselho Deliberativo. Assim, uma pequena exceção com relação à aprovação de contratos de jogadores, que aí há um problema, de fato, do Estatuto Social, né, que na minha visão, como advogado, deveria passar até por uma reforma, né, em relação a isso, porque você precisa dar uma transparência, né, junto a todos em relação ao que está sendo feito. Então o Estatuto não prevê que é obrigado a mostrar. Será que é isso, não, então? Na verdade... Porque aí ele recorre, então, será que essa é a raiz do problema? Porque, você entendeu? Você hoje fica perdido, Perfeito. né? Há uma grande diferença. Uma coisa é a aprovação dos contratos de atletas profissionais e outra coisa é o acesso aos contratos. Essa é a única exceção que foi reformada no Estatuto Social, né, que foi recentemente reformado. Que não dá acesso ou que dá? Não, ele dá acesso a todos os contratos. A única exceção é a aprovação dos contratos de atletas profissionais. Você pode ter acesso, você só não tem o poder de aprovar ou reprovar. Mas pelo menos daria a chance de ler. Exato. Isso é direito de ler. É direito. E por que vocês não ganham direito de ler e ver? Eu não entendo. Pois é. O que acontece? Essa é uma pergunta que fica no ar, de fato. Né? Como bem disse o Denis anteriormente, houve o cumprimento de todos os ritos administrativos e judiciais a respeito. Fizemos inúmeros requerimentos junto ao presidente do Conselho Deliberativo e até ao presidente da diretoria, visando acessar todos esses contratos, que é direito garantido estatutariamente, visando discutir e visando analisar tudo isso. Até porque todos os contratos, eles não são levados na íntegra a disposições, até em atas de editais de reunião, que há a previsão de que fica disponível em até 5 dias antes, mas os contratos eles não saem de lá. O que eles fazem eles colocam um extrato de um resumo, tá, dos contratos para que possa ser visto apenas, mas não dá chance realmente de analisar todos os dispositivos do contrato. Você não tem uma cópia do contrato. E por que eles ganham sempre quando recorrem e conseguem não mostrar? Porque a lei e o juiz deve ter uma base de na verdade, eles não ganham. Eles protelam. Eles perdem, recorrem. Perdem, recorrem. Perdem, recorrem. Então, mas se ele ganha recurso para... Não, ele não ganha recurso, é direito. Recurso é direito. Então, ele faz, aí o cara ganha... O juiz concede para ficar revendo. Não, porque é o seguinte, ele vai e perde a ação. Aí você tem direito de recorrer da ação. Quantas vezes?
Até o juiz se encher o saco e falar que não tem mais jeito. Aí não tem fim. Então, é isso que eu não entendo. Isso é justiça. Sair sangue, né? Não, mas então a justiça é um problema também? Bom, mas aí você tem que reformar o judiciário. Não, então é complicado isso aí. Por isso que eu digo, se fosse empresa, se o senhor Denis quisesse um dia virar, não sei, diretor ou presidente até, se qualquer clube que tem esses problemas aí, se virasse empresa mesmo, isso já não seria automático? Assim, Por lei. Só complementando a respeito do judiciário, as ações elas foram ajuizadas já faz quase 2 anos, todas elas. Né? A maioria delas em relação à produção antecipada de provas, que significa exibir os documentos e esclarecimentos que a gente pleiteou nessas ações. Então, inúmeros contratos de atletas, de comissão técnica, de contratos bancários, que o Denis comentou agora há pouco, de quase 107 milhões de reais, departamento de golfe, números financeiros e diversos outros que são públicos, tá? Está no site do tribunal e a gente pode falar porque é público. O que acontece? Nessas 3 ações pedindo, a gente ganhou 2 já, tá? E o que acontece? Essa ação em específico, a lei, o Código de Processo Civil, ele estabelece que não é permitido recorrer, tá? O artigo 382 do Código de Processo Civil. O São Paulo, através dos seus advogados, recorreram, testando o judiciário, obviamente, porque é um procedimento novo do Código de Processo Civil de Para ver o que vai 2016. dar, né? Para ver qual que seria a receptiva do judiciário, para ver se realmente negaria de pronto ou deixaria subir para o tribunal. E nas 2 ações eles recorreram e subiu para o tribunal. E o argumento é o sistema do judiciário, realmente o sistema não tem o que fazer. Subiu, mesmo com diversos argumentos da nossa parte, informando que não poderia, né, subir para o tribunal, porque não tem previsão legal sobre isso, porque é um procedimento específico, que há um artigo específico informando que não há a possibilidade de recorrer nesse caso. Doutor, de procedência. Uma coisa que tem que ser contextualizada, e é fato que ocorre nos clubes, e nas federações e nas confederações, conselheiros, presidentes de conselho, não é o caso de São Paulo, mas é o caso de outros clubes, tem bastante desembargador, tem bastante juiz, tem bastante promotor. E eles costumam conversar com os outros juízes, conversar com os outros desembargadores. E isso, eventualmente, pode gerar, talvez, uma aceitação de um argumento fora do processo, que, de repente, foi colocado de uma maneira que nem é tão correta assim, mas o cara tende, talvez, por conhecer a outra pessoa, a acatar. Então, é muito complicado mexer com um clube de futebol, é muito complicado no bastidor. O blog do Paulinho já sofreu bastante com isso, e outras pessoas também. Então, tem os meandros da justiça para os assuntos relacionados ao futebol, eles são um pouco mais difíceis de serem tratados. Marco Leone. Bom, falando agora do São Paulo, como é que vocês veem o futuro do clube? O que o São Paulo merece que não está tendo? O que vocês sonham para o São Paulo Futebol Clube? Qual é a expectativa, né, em resolvendo isso tudo? Para onde vai? Aí vai para cima. Porque, assim, eu penso muito na natureza, tá? Se você trata bem a natureza vai por si próprio. Se o São Paulo tiver lisura, transparência e honestidade, o São Paulo, junto com a sua torcida e com o seu patrimônio, porque o patrimônio do São Paulo são os seus bens e a torcida. Se o São Paulo não tem essa imensa torcida, essa forte torcida, já tinha naufragado há muito tempo. O que dá sustentação hoje realmente é a torcida. Mesmo nessa pandemia, a torcida vai lá na porta, grita, briga, xinga, torce, chora, sofre. Entendeu? Como nós, associados. Nós somos iguais o torcedor aí da rua. O futebol
é nosso carro-chefe. A parte social é linda, não atrapalha nada. Inclusive, como você falou em SA, nós somos tão a favor da transparência que nós queremos voto direto para o sócio. E se amanhã depois essa base solidificar, nós vamos também para o voto do sócio torcedor. Nós queremos voto. Aqui ninguém tem medo de voto. Nós temos medo de não ser honesto e de não ser transparente. E vocês tinham falado, o que eu almejo? Nada, eu quero ficar em paz, porque a única coisa que me tira o São Paulo nessa vida, o sono nessa vida, é o São Paulo. São Paulo me tira sono. Às vezes eu ligo aqui pro doutor 3 horas da manhã. Pô, e aquilo? Esses caras estão... Pô, não para. É o que eu frisei. É uma coisa encobre a outra. Quando o Leco assumiu, eu fui o primeiro a ser chamado, Paulinho. Ele bateu na mesa e falou, você vai sentar do meu lado. Eu falei, nananina. Eu não troco apoio por cargo. Ou traz todos da oposição, eu tô fora. Já me ofereceram lá o que eu queria. Eu rejeitei. Não é isso. Eu nasci no São Paulo. Eu protejo o São Paulo. São Paulo é minha bandeira. Tá? Então, assim, é como você frisou. E a SA? E o que adianta se você tem uma SA e tá lá com o Osmani Ramos, tá lá com o bandido da Luz Vermelha? Não é isso. Nós precisamos de honestidade. No Conselho do São Paulo tem pessoas inteligentíssimas que podem tirar o São Paulo desse buraco. Eu falo muito no Jaime Franco, por quê? Porque o Jaime Franco, eu ia da minha maneira. Quando ele deixou mais didática a situação financeira do São Paulo, o pessoal falou assim, opa, a coisa está fervendo. E o Jaime Franco sempre veio. Ele não falou 1, 2, 3 vezes, olha, se contratar assim, vai dar errado, está tudo errado. Foi durante 2, 3 anos, ele vinha maciçamente no microfone, com a maior calma do mundo. É o que eu falei. Nós começamos com calma, mas esse pessoal nos tirou do sério, como tirou o torcedor comum aí do dia a dia da rua. Entendeu? Por isso que eu clamo tanto pelos sócios. Porque é só o sócio que vai conseguir fazer essa mudança real e fundamental para que o São Paulo volte ao protagonismo que sempre obteve e sempre teve. Essa questão do sócio é importante destacar também que dentre os clubes grandes de São Paulo, o São Paulo ainda mantém o cabresto eleitoral do sócio do voto do conselheiro, apenas do conselheiro. E isso facilita, principalmente, não estou dizendo que é o caso do São Paulo, mas pode vir a ser, facilita a compra de votos. Em alguns clubes isso já aconteceu. No Corinthians, por exemplo, o Corinthians é um clube de voto aberto a eleitor. Na última eleição foi flagrado uma compra de votos do empresário Carlos Leite com recibo. O Corinthians passou o recibo. E foi até para o Conselho de Ética, foi um escândalo. Aí o diretor de futebol disse que era empréstimo para ele, o que também seria outro escândalo. Um rolo só. Então, a questão do São Paulo é muito importante esse posicionamento de abrir o voto para o associado e, posteriormente, se der certo, claro, para o sócio torcedor. Bom, esse assunto e outros assuntos, porque tem muita coisa para falar, infelizmente vai ficar para uma próxima oportunidade. O programa Inacreditável está chegando ao final e eu gostaria de agradecer muito aqui a participação do Denis, a participação do Dr. Guilherme. Um grande abraço para vocês, viu? Olha, encerrando, eu queria agradecer o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, pelo seu São Paulinismo, pela sua parceria junto ao São Paulo Futebol Clube e aos munícipes da região do Morumbi. A sua participação para a concessão no caso do centro de treinamento da Barra Funda, tá? E da verba das galerias e do piscinão, que graças a Deus vai acabar com um dos maiores problemas que 20 e poucos anos a diretoria do São Paulo nunca conseguiu sanear, e ele
com a assistência do nosso grupo social tricolor, através do nosso parceiro e coordenador Márcio Sayeg, conseguimos uma vitória muito grande, que é as galerias e o piscinão ali em torno do Morumbi. Queria agradecer vocês de fundo do meu coração. Marcelo Santos, um grande abraço. Obrigado, aprendi muito hoje, obrigado a presença, valeu. É isso aí, Marco Leone. Paulinho, boa noite, muito obrigado. Grande programa hoje aí, até a próxima. Sensacional, até terça-feira!